Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre os pólipos intestinais, o que você precisa saber sobre os pólipos, por que eles acontecem no seu intestino, como saber se você tem pólipos, os sinais, os sintomas e o que você pode fazer para tentar prevenir e evitar que isso aconteça com você. Você vai adorar o vídeo, fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita então e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar muito. Aproveita também e dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. É o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais sobre os pólipos. Muitas pessoas me pediram, principalmente depois de ver aquele meu vídeo sobre os sinais e sintomas de câncer no cólon. Não sei se você já viu, vou deixar aqui embaixo. Muitas vezes os pólipos podem se transformar em câncer mesmo do cólon, né? Do reto ou de alguma outra parte do intestino. E muitas pessoas naquele vídeo falaram: Patrícia, fala dos pólipos, porque os pólipos podem, enfim, né? Se a gente não retira, eles podem ou não se transformar em câncer. Então eu trouxe esse vídeo aqui para você para explicar melhor o que são os pólipos, o que a alimentação pode ter a ver com isso e o que você pode fazer para tentar identificar. Você vai adorar, fica aí até o final que você não vai querer perder. O pólipo do cólon é um aglomerado de células que se forma no intestino como se fosse uma verruga, digamos assim. Não é uma verruga, não é causado por um vírus, mas só para você entender, como se fosse um aglomeradozinho que se forma para fora do intestino. Então ele aparece muito bem nos exames de imagem e ele pode ser retirado facilmente. Você tira ele por baixo, por isso que eu dei a comparação com a verruga, assim, né? Porque ele visualmente parece, mas não tem nada a ver com a verruga e nem é causado por um vírus como algumas das verrugas são. Então, ele pode ser retirado através de uma cirurgia relativamente simples. Alguns pólipos são inofensivos e alguns pólipos, se não forem retirados, podem causar algum tipo de má formação, algum tipo de câncer. Mesmo esses pólipos que podem vir a formar câncer, se você retira o pólipo, não vai ter câncer. Então, por isso que normalmente a indicação, se você tem pólipo, é retirar de qualquer forma para evitar que ele fique ali, porque você não vai saber se esse pólipo vai ou não causar câncer. Então, na dúvida, normalmente os médicos retiram para evitar qualquer tipo de problema. Qualquer pessoa pode desenvolver os pólipos. Normalmente, os pólipos acontecem com pessoas que são mais maduras. Então, a partir dos 50 anos, a chance de você desenvolver pólipos aumenta, mas existem casos de pólipos em pessoas mais jovens, até com 20 e poucos anos. Então, se você já tem algum histórico familiar ou pessoal de pólipos, é importante que você fale isso com o seu médico e faça os exames a partir da idade que ele determinar e com a frequência que ele determinar para acompanhar como isso anda com você pessoalmente. Existem pessoas que estão mais predispostas a terem pólipos. São pessoas que já têm algum tipo de doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite ulcerativa ou alguma outra doença inflamatória intestinal podem ter um fator de risco aumentado para os pólipos. Além disso, pessoas que consomem uma dieta muito rica em gordura, muito rica em carne vermelha, pessoas que têm muita constipação intestinal, podem ter risco aumentado para pólipo também. Outras questões que podem aumentar o risco para pólipo são as pessoas que fumam. Então, se você fuma e você acha que você pode ter risco de pólipo por causa de questões familiares, para agora, para o mais rápido possível. Se você tem dificuldade de parar de fumar, que é um vício, né, gente? Busca ajuda médica. Lembra que eu tenho um vídeo aqui falando como não engordar durante o processo de parar de fumar. Vou deixar aqui se for uma preocupação para você. Outra questão que pode aumentar muito o risco de você desenvolver pólipos é pessoas muito sedentárias. Então, se você é uma pessoa que fica muito tempo parada, não faz exercício nenhum, tem um trabalho muito sentado, tenta acrescentar o exercício físico de alguma forma no seu dia a dia, porque isso vai te ajudar. E a obesidade também está relacionada com pólipos para algumas pessoas. Então, se você conseguir se manter num peso saudável, se manter ativo e parar de fumar, já vai diminuir o risco de pólipo. Claro que isso não é garantia nenhuma, porque, como eu te falei, existem as questões genéticas e familiares também. Então, se você ainda tiver isso acrescido, é importante que você fale isso para o seu médico para acompanhar mais de perto. O pólipo pode ou não ter algum sintoma associado. A grande maioria dos pólipos não tem. Muitas pessoas percebem que tem pólipo, na verdade não percebem, né? Descobrem que tem pólipo só durante o exame de rotina. Então, por isso que é importante fazer o exame de rotina. Tem gente que fica com preconceito, não quer fazer, porque o exame para você determinar se tem pólipo ou não é a colonoscopia, que é como se fosse endoscopia, que coloca aquele tubinho pela boca, né, no caso da endoscopia, mas pelo ânus, para avaliar essa área do cólon, para avaliar essa área do intestino. É importante que, se você tem um histórico familiar, você faça o exame, porque ele é sua única garantia
de realmente verificar se você tem ou não pólipo, porque como eu te falei, muitas vezes pode não ter sintomas. Algumas pessoas têm sintomas, eu vou te falar quais são eles, mas é muito importante que você saiba também que você pode ter o pólipo sem ter sintoma, então esse é um detalhe importante. Um grande sintoma é a mudança do hábito intestinal, e essa mudança pode ser para constipação ou para diarreia. Algumas pessoas que têm pólipo ficam com mais diarreia, notam um trânsito intestinal mais acelerado, mais evacuações por dia. Tem pessoas que ficam mais constipadas. Então, se você tem uma mudança muito repentina na sua evacuação, seja ela para mais evacuações ou menos, é importante você ligar uma luz amarela. Outro sinal para você prestar atenção é uma mudança na coloração das fezes. Então, se as suas fezes ficam vermelhas, sinal de sangue nas fezes. Se as suas fezes ficam escuras, pode ser sinal de um sangramento mais lá para cima, que coagulou e fica com melena com as fezes pretas. Então, qualquer mudança na coloração das fezes, e se você, tem essa questão familiar, e se você tem, enfim, obviamente sangue nas fezes, tem que ir no médico o mais rápido possível. Como eu te falei, esse sangramento pode ser oculto, então ele pode acontecer mais na parte de cima do intestino, coagula, a pessoa às vezes evacua e não tem o hábito de olhar tanto para as fezes, não percebe naquele sangue vivo que chama muita atenção, e a pessoa acaba ficando com uma anemia ferropriva sem perceber que está sangrando pelas fezes. Então, às vezes, o médico pega isso pelo hemograma, pelo exame de sangue. Então, se você tem anemia e outros fatores de risco, porque a anemia por si só pode ser causada por várias coisas e pode ser um sinal de várias questões de saúde diferentes, não necessariamente uma doença, mas ela também pode ser um sinal dessa questão do pólipo, então é importante investigar. Se o pólipo for muito grande, ele pode até mesmo bloquear a parte do intestino e que pode levar a dor ou cólica. Então, se você passou a ter algum tipo de dor nessa parte mais de baixo, pélvica, é importante também falar isso com o seu médico. Muitas pessoas têm um histórico pessoal ou familiar de pólipos e querem saber o que elas podem fazer para minimizar a chance disso acontecer com relação ao estilo de vida e alimentação. Claro que o que eu vou falar aqui não vai ser certinho, é só você seguir isso que você não vai ter, porque existe a questão genética. Mas acho que tudo que a gente puder fazer para melhorar o nosso organismo e prevenir algum tipo de problema de saúde vale a pena. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar aumentar o máximo possível a ingestão de alimentos in natura frescos, ou seja, legumes, verduras, frutas, grãos integrais, cereais integrais, tudo que tiver mais fibra possível e seja o mais natural possível, para justamente também diminuir a ingestão de industrializados, ultraprocessados. A gente sabe que quanto mais industrializado e ultraprocessado você consome, mais gordura saturada, mais gordura trans, que são pró-inflamatórias e piores para o seu intestino. Essas gorduras ruins dos ultraprocessados e dos alimentos industrializados pioram o trânsito intestinal, fazem com que você fique com mais constipação, fazem com que você tenha mais inflamação no intestino, o que pode também prejudicar essa questão do aparecimento de pólipos. Então, diminuir a quantidade de carne vermelha também vai te ajudar bastante. A gente sabe que a carne vermelha tem uma digestão muito lenta, e se você tem alguma questão de inflamação intestinal, é contraindicado que você consuma muita quantidade por semana. Eu tenho um vídeo aqui falando mais sobre o papel da carne no intestino, onde eu falo de várias carnes diferentes. Então, tenta pegar mais proteína da sua alimentação através dos vegetais, que eles também são boas fontes de proteína, ou carnes mais fáceis de digerir, como, por exemplo, o próprio peixe, em que, inclusive, a gordura do peixe é uma gordura ultra saudável para o intestino, porque é precursora do ômega 3. Então, é uma excelente adição para a sua alimentação. Outra coisa importante, como eu te falei, é manter o peso saudável. Então, se você tem histórico de pólipo na família, é importante que você tente manter o seu peso sempre dentro da faixa indicada para você, porque estudos já verificaram que pessoas com sobrepeso e obesidade têm mais chances de ter pólipo, então você conseguindo modular isso também é um ponto positivo para você. Os estudos verificaram também que quem faz atividade física de forma regular tem menos chance de ter pólipos intestinais, então tenta acrescentar alguma atividade, pode ser uma caminhada, pode ser se manter mais ativo no dia a dia, pode ser subir escada, pode ser pular corda. Sempre que você for começar um plano de atividade física, é importante que você fale com seu médico ou profissional de educação física que te acompanha também. É importantíssimo também parar de fumar, porque essa é uma das coisas que pode, de fato, aumentar muito o seu risco de ter os pólipos. Então, se você fuma, para de fumar. E se você não fuma, que bom pra você. Já fica sabendo que é uma coisa a menos. Muito importante também que você faça os exames regulares. Como eu falei pra você, o pólipo pode ou não se tornar um problema maior como um câncer, e normalmente quando você pega o pólipo no começo, a cirurgia é muito simples, vai para o histopatologista para verificar se era câncer ou não. Se for câncer, você começando o tratamento o quanto antes, melhor vai ser a chance de você ter um desfecho positivo com relação a isso. Então o mais importante é que você vá ao médico frequentemente, faça os exames sem preconceito, na época que ele indicar, na periodicidade que ele verificar lá, que é necessário para você, e se cuide com relação a isso. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist falando de digestão e intestino saudável com muitas dicas para melhorar a saúde intestinal.
Vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Me conta se você se preocupa com os pólipos, se você teve algum caso. Enfim, adoro saber esses detalhes, até para trazer mais vídeo para ajudar. Então, vou adorar ver seu comentário aqui. Lembra de dar curtida no vídeo, que aí você me ajuda e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.